que eu queria dizer é que o acordo de embargos... Sim, doutor Andrada, pode falar. Vamos lá, item 314. Recorrente, fazenda, recorrida. Vou voltar que eu vou apresentar a sessão no horário. Doutor Luiz, gostaria de falar? Depois que o senhor colocar, eu tenho uma questão de ordem para colocar com relação ao item 314 para a deliberação do grupo. Então, vou anunciar aqui o reinício da sessão. Tivemos um intervalo e voltaremos agora na parte da tarde, de 18 de junho de 2020, a sessão das 14 horas. Essa que nós estamos começando agora. Começando com o item 314, relatora a doutora Vanessa, recorrente Fazenda, recorrida Associação Propagadora Esdeva. Doutor Luiz, tem uma questão de ordem. Presidente, me parece aqui que a discussão não é a mera aplicação de decisão. Por quê de decisão vinculante? Porque a decisão vinculante diz que somente aquelas receitas oriundas da atividade objeto da pessoa jurídica que devem ser tributadas pelas contribuições PIS, PASEP e COFINS. COFINS é o caso. Mas o que se discute é se, no caso, pelo fato de as receitas de aluguel serem constantes, se isso não faz parte da atividade objeto. Essa é a discussão de fundo. Em sendo parte da atividade objeto, aplica-se. Em não sendo parte, não se aplica. Não é o conteúdo do mandamento vinculante que está sendo desafiado. É sua aplicabilidade ao caso. Salvo o melhor juízo, é isso. Então, eu não posso ter certeza que a gente vai ter uma aplicação. A ideia de colocar em pauta nesse caso é que vai dar uma unanimidade. Me parece aqui que não seria o caso de unanimidade. Eu peço o esclarecimento à doutora Vanessa, que é a relatora, se não seria prudente retirar de pauta, porque o valor é superior a R$1 milhão. Doutor Andrada, pediu a palavra também. A questão que eu consegui descobrir o que eu queria falar, é que o recurso da Fazenda Nacional é de 2019 e 2018, 2019, acabei de olhar. Ou seja, quando esse assunto do alargamento já estava mais do que pacificado, né? Então, a própria Fazenda Nacional está entendendo que isso aqui não está dentro do que foi decidido, né, em repercussão geral. Doutora Vanessa. Presidente, eu incluí o processo em pauta porque eu entendia que era somente a aplicação dessa repercussão geral, mas realmente como pode ter essas divergências, e o processo é acima de R$1 milhão, talvez seja prudente retirar da pauta com as explicações do doutor Luiz e do doutor Andrada. Feito isso, item 314, recorrente Fazenda, recorrida à Associação Propagadora Esdeva, de relatoria da doutora Vanessa Marini Seconello. Há um pedido aqui de sustentação oral, porém, o processo será retirado de pauta pelo valor superar o valor permitido em portaria para sessões virtuais. Até, presidente, vou consignar que eu vou retirar o voto da pasta, tá? Já estava lá na pasta, então eu vou retirar da pasta T. Bom. 315 também, doutora Vanessa, recorrente Alpargatas, recorrida à Fazenda Nacional. Presidente. Sim. Eu vou então sair da reunião, pois eu me declaro impedida de julgar esse processo, e se vocês puderem me mandar uma mensagem, depois eu lembro. Tá, fica de olho que a gente manda mensagem. Obrigada. Doutora Vanessa, se declarou impedida. Não. E não ficará aqui, né? Não, doutora Tatiana se declarou impedida nesse processo da doutora Vanessa. Ela não ficará aqui
na sala para que não haja nenhuma dúvida sobre a não participação dela. Súmula, né, doutora Vanessa? Posso, presidente? Sim, perfeitamente. Então, trata-se de um recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte Alpargatas, buscando a reforma do Acórdão 3201004249, que negou o provimento do recurso voluntário, e ao recurso de ofício, que eu transcrevo a ementa. Então, o contribuinte Alpargatas se insurge com relação à não incidência do PIS sobre as receitas decorrentes da venda de mercadorias e serviços para empresas localizadas na Zona Franca de Manaus, né, em razão da equiparação às receitas de exportação. Aqui, eu coloquei só uma observação de que há ainda, na peça do recurso especial do sujeito passivo, uma alegação de nulidade parcial do acórdão recorrido. Tá? O recurso especial foi admitido, conforme despacho de 27 de junho de 2019, e a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões postulando a negativa de provimento. É o relatório. Posso ir ao mérito, presidente? Pode o mérito. No mérito, então, a questão é com relação à isenção, né, do PIS sobre as receitas de vendas de produtos para a Zona Franca de Manaus, é a aplicação da súmula 153 do CARF, né, que já reconhece essa isenção. E como o resultado acaba sendo favorável ao contribuinte, fica prejudicada a questão da alegação de nulidade, né, porque a decisão de mérito acaba sendo favorável ao contribuinte. Então, eu estou dando provimento ao recurso especial com base na súmula CARF 153. Doutora Andrada. Relatora, correlatora. Doutora Tatiana. Doutora Tatiana está impedida. Tatiana está impedida. Por isso foi bom não ter saído. Doutor Luiz. Doutor Valcir. Com relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutora Érica. Com a relatora. Também voto com a relatora. Então, proclamando o resultado. Doutora Andrada, gostaria de falar antes do resultado? Não, posterior. Então, proclamando o resultado, deu-se provimento por unanimidade de votos ao recurso especial interposto pelo contribuinte Alpargatas. Doutora Andrada, gostaria de falar? Não, é só para registrar, eu não, assim, é só para tentar entender também. Por que a doutora Tatiana teve que sair? Porque ela ela é impedida de votar no processo. Mas de estar presente, não, aqui. Sim, Não é que vai colocar que ela participou do julgamento e se declarou impedida. Participou, não. Ela estava presente e se declarou impedida. Não é obrigatório isso aí. A gente convencionou aqui nas nossas reuniões internas, principalmente quando tiver um substituto, que não foi esse caso, 10 pessoas na sala poderiam confundir as pessoas que estiverem vendo o vídeo. Nós teríamos 10 pessoas, confunde, aí no caso, igual eu, por exemplo, chamei o nome dela agora, se ela estivesse aqui, ela iria falar uma coisa. Então, para evitar, para facilitar administrativamente, para facilitar a transparência, a gente está solicitando que a pessoa se retire. Tanto que na sessão a presencial, fica as duas pessoas lá, fica uma encostada ali atrás, ou fica ali na antessala, ou então a pessoa fica na mesa mesmo, se não tiver substituto. É que se ela tivesse presente, ela ia se declarar impedida e todo mundo ia ver que ela declarou impedida. A gente não está declarando ela impedida. Não, isso foi até bom você falar isso, que eu vou colocar aqui. Né, Luiz, nas nossas reuniões aqui, a gente acabou definindo esse procedimento. Então, foi bom ter acontecido um entendimento sem o substituto. Talvez o presidente colocar após o resultado, né, dado o provimento por unanimidade, declarou-se impedida pela Tatiana. Mas no resultado aí tem que colocar, declarou-se impedida a conselheira Tatiana. Então tem que estar na sala para se declarar impedida. Boa observação, doutora Andrada. Vou anotar aqui para a gente passar aqui para as nossas reuniões. Item 317.
Vou chamar a Tatiana agora. Alguém chama a Tatiana aí, por favor? (316 ou 17, presidente? Agora é 16 e 17. Primeiro 16, né? São iguais. Ok. Doutora Tatiana de volta. Sim. Doutora Tatiana, você não estava presente aqui, o Andrada falou. É simplesmente um procedimento administrativo que a gente está pedindo para sair, para não confundir. Mas o doutor Andrada, quando não coisa certa, para se declarar impedido, você tem que estar presente. Ah, desculpa. Eu até falei, errado foi o nosso procedimento, talvez precise ser aperfeiçoado. O doutor Luiz também participou das reuniões, para não confundir, para não ficar 10 pessoas, como se tivesse 10 pessoas na sala, para não confundir as pessoas que estiveram assistindo, nós resolvemos por esse procedimento. Mas tem os detalhezinhos mesmo, porque a pessoa, para se declarar impedida, ela tem que se declarar, mas se bem que, às vezes a pessoa manda já o impedimento aqui, já arruma substituta, já nem participa. Eu não preciso realmente estar na sala não, doutor Luiz. Uma sugestão Doutor Andrada, você está na sala não, a pessoa manda para a gente falando que está impedida, se for um processo dela só à tarde, ela nem aparece. Uma sugestão é que o conselheiro aguarde que seja apregoado e aí ele pede como questão de ordem o impedimento e aí ele sai. Nesse momento, o presidente convoca a entrada do outro, que aí aparece. E aí fica o colegiado com 9. Fica registrado, filmado, gravado, que ele estava lá e foi ele que disse que estava impedido. Nós conversamos sobre isso também nas reuniões aqui, doutor, se você lembra. O pessoal achou meio a logística não dá para ficar os dois ao mesmo tempo na tela. A logística... Mas ele tem que se declarar impedido, depois de apregoado, para ficar registrado isso na gravação, presidente. Melhor mesmo. Aí ele sai. Então, e aí é chamado é chamado o suplente para compor, se tiver sido chamado, chama-se o suplente, e aí no final o suplente sai e chama-se de volta. Fica muito legal, fica transparente. A gente vai conversar sobre isso. Nesse caso, eu falei que o doutor Vanessa Tatiana estava impedida, talvez bastasse só sair da filmagem do microfone. Mas enfim, ficou claro dessa vez. Vamos tentar aprimorar. Doutora Érica, relatora, item 316, recorrente, Grand Park Veículos Limitada, recorrida Fazenda. Aqui trata-se de um recurso especial, né, do contribuinte. É o mesmo assunto do aquele processo meu anterior, que é multa de mora, débito compensado desse tempo, né? O débito fiscal declarado na respectiva DCTF, compensado com crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, mediante a transmissão de pedido de restituição, declaração de compensação, PEDECOMP, em data posterior, vencimento do débito compensado está sujeito à multa de mora. Então, é o mesmo assunto, a Fazenda apresentou contra-razões, requerendo não conhecimento, né, do contribuinte. Posso ir direto para o voto? Pode. Então, quanto à admissibilidade, eu entendo que o acordo, o recurso contribuinte tem que ser, pode ser conhecido. A Fazenda alega que o acordo 1202.00284, indicado como paradinho, foi especificamente reformado pela Câmara Superior no acordo 9101.002.516, do qual o recurso interposto pela Fazenda Nacional foi provido por maioria. No entanto, o referido acordo não foi reformado e demonstra bem a divergência suscitada pelo contribuinte contra a manutenção da multa de mora em face de ter confessado o débito e efetuado a sua compensação. Aí eu coloco aqui, né, a ementa, né? Assim, pela simples leitura da ementa, verifica que é suficiente para constatar a ocorrência da divergência jurisprudencial, enquanto a acordo recorrido manteve a exigência da multa de mora em face de que a extinção do crédito
crédito tributário deu-se pela compensação e não pelo pagamento, no acordo do paradigma acatou-se o instituto da compensação como forma de extinção do crédito tributário. Então, eu estou conhecendo o recurso especial do contribuinte. Quer votar primeiro isso? Não, pode direto. Pode direto? No mérito, é a questão da equiparação das modalidades de extinção do crédito tributário, né? Especificamente a compensação com o pagamento. Então, diante disso, aqui é um recurso do contribuinte, eu estou dando provimento ao recurso do contribuinte em questão dessa questão de que eu entendo, né, que a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito de pagamento. É como voto. Doutor Andrada. Presidente, eu peço que vocês me ajudem, mas, doutora Érica, eu acho que esse recurso não dá para ser conhecido, não por essa razão colocada pela Fazenda, mas porque o acordo recorrido, ele diz que o débito fiscal estava declarado na respectiva DCTF, pelo menos está aqui na emenda. O débito fiscal declarado, ou seja, isso aqui não é aquela situação em que ele confessou o débito e fez o pagamento ou a compensação instantaneamente. Essa situação aqui do recorrido, aparentemente, está falando aqui na emenda. O débito fiscal declarado na respectiva DCTF e compensado com crédito financeiro mediante a transmissão de pedido em data posterior ao vencimento, ou seja, débito declarado e pago, no caso aqui, compensado depois do vencimento. Isso não cabe nem no repetitivo do STJ, né? Essa situação. Então, se a gente fosse entrar no mérito, não é aquela discussão se compensação e pagamento é a mesma coisa. Nesse caso, o débito foi declarado e foi pago em atraso. Então, é a súmula 360, né? Sim, isso se a gente entrasse no mérito. Mas veja bem, o primeiro paradigma aqui, eu tô olhando no voto da doutora... Deixa eu olhar no despacho de admissibilidade, fica mais fácil. O primeiro paradigma fala, aqui, ó, no finalzinho da emenda, assim, aquele débito vencido, não declarado, assim, aquele débito vencido, não declarado e nem confessado por meio desse DPF, mas quitado mediante o acréscimo apenas de mora por meio de decâmbio, caracteriza a denúncia espontânea. Ou seja, a situação aqui, o débito não estava declarado. Situação desse paradigma 34010145 é diferente. Eu estou olhando só pelas emendas. O outro, 1201-0284, caracteriza a denúncia espontânea a confissão de débito vencido em declaração de compensação, desde que não informado em DCTF. Ou seja, a situação também é diferente. Os dois paradigmas não foram informados em DCTF, ou seja, não foram declarados e foram quitados após o vencimento, sem a multa de mora, que se encaixa no que foi decidido pelo STJ. E o recorrido, a situação, ele estava declarado em DCTF, olhando pela emenda também, e compensado posteriormente, né? Se for isso mesmo, eu entendo que não dá para conhecer. Concordo. Mais alguém? Mais alguma? Eu estou tentando achar o inteiro teor aqui para ler a decisão recorrida, para entender qual é a situação fática, né? É o seguinte, o doutor André está abrindo divergência quanto ao conhecimento. A Érica caiu? A doutora Érica? Caiu. Vamos aguardar ela voltar, mas vamos discutir enquanto isso. Ela já votou, né, presidente? A gente pode... Ah, não, é só o conhecimento. Eu votou só conhecimento por enquanto. Ela está informando aqui que... Ela votou tudo. Eu que levantei o conhecimento agora. Ela conheceu e deu provimento. Mas me parece que é a questão de conhecimento mesmo. Isso. O doutor André está abrindo divergência? Eu acho que é melhor esperar, porque eu não sei se a doutora Érica ela vai considerar, né, presidente? Sim, de acordo, Tati. Vamos esperar, então. Ela falou aqui, travei. Destravou, doutora Érica. Destravou agora. Não estou escutando. Doutora Não estou Érica, escutando. também está um sol bonito aí.
Não tô vendo. Sai e entra de novo. Acho que é melhor. Peraí, vou sair de novo. Vocês viram a foto que eu mandei de Brasília hoje de manhã? Tudo fechado, tudo nublado. Agora tá tudo azul. Acabou. Tá, Luiz? Totalmente azul agora. Totalmente, céu de Brasília. É. Eu tô todo dia tomando meia hora de sol ao meio-dia, né? Hoje não teve como, né? Hoje meio-dia tava nublado. Nesse meio-dia não deu. O céu de Brasília é bonito, né? O céu de Brasília é lindo. Escutando? Tá ouvindo agora? Estão me escutando? Sim. Fala alguma coisa. Tá escutando o que a gente tá falando aqui? Eu não estou escutando ninguém. Oi? Você tá com fone, não, Vou né? ter que reiniciar o computador. Putz. Eu também estava